Figurinhas e figuraças, começando mais um vídeo para o nosso canal. Aqueles vídeos de desabafo sobre comportamento geral das pessoas que se dizem colecionadores ou seres humanos, né? Tá passando o tempo e a gente vai ficando velho, a gente vai ignorando algumas coisas, mas também vai ficando cada vez mais indignado ou indignado com algumas coisas que vale, na minha opinião, a pena comentar. Não sei se tem alguém aí ainda desse lado da câmera nos acompanhando, mas vale aqui como um registro de como as coisas são. Aliás, quanto mais tempo passa, eu estou me tornando aquilo, não que seja ruim, mas aquilo que eu falava que não me tornaria, que é meu pai. Então muita gente fala assim, você está ficando cada vez mais parecido com seu pai. Meu pai era super indignado com tudo, tal, etc. Então, mas a questão é a seguinte, pessoal, muita gente eu vejo em grupos de games, especialmente, eu acompanho pouquíssimos grupos no Facebook, WhatsApp, quase nenhum grupo, porque é muito frenético, me atrapalha, mas grupos de game e de figuras, pessoas falando do AliExpress, da importação via AliExpress. Fizemos vídeos sobre importação, contei um pouco da minha experiência, do meu prejuízo, posso falar um pequeno prejuízo em relação à BBTS, e o pessoal falando, olha, o AliExpress é ótimo, não tributa, o AliExpress é uma maravilha, etc, etc, etc. Que eu não tenho, tem um especialista falar que você importou porque você perdeu a sua compra porque você quis sacanear, também não tem nada, tem muita gente que adora aparecer e ia falar assim, eu sei de tudo. E também não foi isso, quem acompanha os vídeos sabe do que eu estou falando, isso é, só queria receber meu negócio, ser tributado ou não, e pagaria o tributo e ponto final. Mas, o que acontece é que muita gente agora no AliExpress está tomando ferro, está tomando não só tributação, mas começa a encontrar problemas na compra internacional, que tem essa também, tem muita gente que se diz especialista em importação. Importação é algo formal, importação é como eu ou outras pessoas. Eu tenho uma empresa pequena, mas você faz uma importação, isso é, você faz uma operação de importação, outra coisa é compra no exterior. Então tem muita gente que se diz especialista em importação, mas é especialista em compra no exterior, às vezes com descaminho. Não, é uma outra história. Mas o que acontece é, como as pessoas têm reclamado muito, eu tenho visto coisas que aí sim me incomodam muito e talvez eu esteja meio ardido, talvez eu esteja até errado, vocês digam aí, mas sobre comportamento das pessoas, sobre egoísmo, que acontece aqui no Brasil e também agora acontece com compras no exterior. Então, antes, eu preciso fazer um parênteses, porque senão as pessoas também não vão entender e tem gente que adora escrever bobagens, às vezes aqui ou em outros lugares. Minha posição política. O atual é um vagabundo, o anterior era um vagabundo, o outro era também um vagabundo, aquela também era uma idiota, o outro coisa também eram todos, desde o Dom Pedro. Então essa é a minha posição política. E a regra é a tributação. Quando você faz uma compra fora, não interessa a lei, as pessoas às vezes ficam discutindo o que é lei, o que é portaria, o que é decreto, mas a regra é a tributação. Quando você compra algo lá fora, você já pense que você pode ser tributado, você já faça esse cálculo para mais, porque a chance é grande. Não interessa a lei, não interessa o que aconteceu antes, não interessa o que o amiguinho aí no grupelho escreveu que sempre passou isso, importa uma, importa duas, importa assim, importa assado, Curitiba, São Paulo. A regra é tributar. É ruim? Eu acho que se o imposto fosse menor, poderia colocar um imposto único para tudo e ninguém tentaria escapar disso aí. Então, mas não, é um imposto mesquinho, já falei isso em outros vídeos aqui, então é desse jeito. Então não adianta você ficar discutindo sobre isso, porque a culpa é minha, é sua. A gente votou nesse pessoal ao longo de todos esses anos, esses merdas que estão aí, presidente, deputado, que elegem outros, indiretamente. Então essa é a realidade. Então não adianta ficar discutindo, puxa, mas eu tento o descaminho, tento assim, porque eu acho o imposto injusto. Ok, mas a regra é tributar.
Então quando você faz uma compra fora, você, seja no AliExpress, BBTS, Mattel Creation, seja o que for lá, HasLab, que não manda para cá, mas qualquer coisa lá fora, a regra é tributar. Ah, mas para PF, ok, mas faça o cálculo. Na pior das situações, isso é, se der ruim, você sabe o quanto vai custar. Se não tributar, se tributar menos, se qualquer coisa, ótimo. Mas a regra é tributar. E tem muita gente então que compra no Ali lá fora e fala assim, eu vou comprar porque é muito mais barato que aqui. É claro, é muito mais barato por diversos motivos, especialmente pela tributação. Então, se você antes importar e chegar baratinho, e de novo, não é que eu concordo, já falei e repito agora, não estou concordando com o imposto, com a alíquota, com isso e aquilo. Estou dizendo que a regra é essa. Mas é claro que vai ser mais barato. E aí, lá fora, quando você compra algo lá fora, assim como acontece aqui no Brasil, existe um vendedor, não vou discutir a origem do produto, porque às vezes a origem é oficial, não é oficial, mas existe um vendedor, alguém que come, alguém que trabalha, alguém que tem família, que separa aquele produto, isso é, cadastrou, separa aquele produto para enviar para você no Brasil. Seja de qual país, inclusive aqui no Brasil, quando eu penso em Dolls, Taverna do Rei, Geek Show, Fantoys, existe alguém ali atrás, existe uma pessoa, existe um ser humano que embala e tem uma expectativa de receber por aquilo lá. E agora, como tem muita gente impressionado com a taxação, essa novidade e tal, que acontece desde não sei quando, às vezes pior, às vezes melhor, dependendo do governo, dependendo do clima, sei lá, tem muita gente impressionada que está sendo taxada, falando, puxa vida, e devolvendo isso. Isso é, quando chega a taxação, o cara devolve. Então, lá, na China, nos Estados Unidos, o cara quando manda isso agora, ele manda com a ordem, quando é um produto, porque são produtos baratos às vezes, vocês estão falando de produtos de 50, 60, 100 reais, às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas são produtos que têm ordem, isso é, caso a pessoa não receba, isso é, de cadastrar aquilo como abandono. E se você for pensar, é coerente, porque a pessoa que está lá não tem nada a ver com os problemas nacionais aqui do Brasil e de outros países. Ela está vendendo algo. O problema de tributação, de alíquota, de governo, de revolvinho, de dedinho a menos, de anta, de vampirão, de qualquer coisa, presidente Topete, é um problema aqui local. Então ele mandou, ele foi, isso é. E quando chega aqui e o cara não aceita por causa da taxa, e ele fala assim, não vou receber, é um abandono. Então o cara que está lá, que vendeu, ele não tem culpa disso, então ele deve receber por isso, e o prejuízo é de quem comprou e não aceitou. E tem gente assim que está estupefata, fala, como assim? E a lei do consumidor, a lei do consumidor, o pessoal quer a lei do consumidor. Bom, e não vou nem discutir que a lei do consumidor, existe a lei lá, existe uma regra lá, uma regra aqui, mas pensando assim no bom senso, quem está lá do outro lado, que come, tem família, tudo, cumpriu a parte dele. E aí eu vejo em discussões de grupos de game, outro dia eu vi um cara do Nintendo Switch, que ia falar, eu vou abandonar e vou pedir reembolso, abrir a disputa. Pera aí. O cara mandou um Switch para você, o cara fez a parte dele e você, mas eu não sabia que ia ter a taxa. Então você é burro, você é um idiota ou é um safado, porque você sabe que tem a taxa. Não estou concordando com a taxa, mas você sabe. Aí, e o cara ainda quer abrir um dispute, seja lá no Ali, onde ele comprou esse negócio, e é capaz, assim como acontece aqui no Mercado Livre, de darem, e o cara que está lá do outro lado tomar um prejuízo. Isso acontece aqui no Brasil com o Mercado Livre. Fale com o Tadeu, fale com os lojistas que mandam pela internet, com o Robson da Japa 21. O Mercado Livre dá a razão para quem está comprando. É por isso que cada vez menos, ou cada vez mais encontramos lojistas que não fazem Mercado Livre. Lá fora, sabe o que vai acontecer? Como acontece em outros países, Itália também é complicado esse negócio, de não mandarem para aquele país. Por quê? Tem um safadinho que compra, imagina, estava vendo agora agora há pouco, estava me preparando para sair de bicicleta, aí é um tempo ruim pra caramba, é por isso que eu tô meio irritadíssimo também. Mas o cara comprou um Dragon Ball, um Naruto,
de R$60, aí vem uma tarifa de 30, uma taxa de 30. Ok, a porcentagem, a alíquota a gente pode discutir e tal, mas alguém mandou e por causa de 30 conto o cara não quer aceitar, por causa o colecionador de Naruto, o Dragon Ball, o Gokuzinho não quer por causa de 30 conto, que porra é essa? Tem que ter bom senso, caramba. A gente tem que pensar um pouco que tem pessoas do outro lado aí da câmera, do outro lado do mundo. E o cara fala assim, não vou aceitar. E ele discute, ele começa a ficar bravo porque, agora, como é um abandono, e realmente é um abandono por culpa sua, que não quer pagar a taxa, o cara ainda quer receber de volta o dinheiro. Ele acha que lá, do outro lado do mundo, Deus vai mandar o dinheiro. Escuta, sempre que quando tem alguma coisa social, alguma gentileza, algum brinde, alguém paga por isso. Às vezes legal, às vezes de forma ilegal, mas não tem nada de graça. Alguém... imagina, eu brinco com isso, nem sei se eu deveria falar isso aqui no canal, mas é a famosa corrida da cenoura. Você dá uma cenoura para cada um e cada um fica tentando embocar no fiofó do outro e escapar de quem está vindo com a cenoura atrás. Então, tem que se assumir responsabilidades. Quando você coleciona, já falei isso mais de uma vez, nunca foi fácil, a vida é difícil, é cheia de dificuldades e colecionar também, isso é uma amostra da tua vida. Então, a gente tem que dar valor naquilo que a gente já conquistou e quando tem aquela dificuldade a gente desanima, às vezes desiste, às vezes adia, mas faz parte do jogo. Agora o cara quer tudo, o cara quer baratinho, sem imposto, não sei que vida essa gente leva. Não, é triste, mas eu fico fulo da vida que as pessoas na vida, no colecionismo, etc., começam a tomar decisões ou começam a fazer discursos, mas só olhando no seu lado. E eu posso estar errado, eu posso estar olhando um lado aqui, vendo a coisa meio em paralaxe também. Mas me parece incoerente. E não estou falando eu vejo nesses grupos de Facebook, WhatsApp eu nem entro, mas eu vejo esses grupos de Facebook de games, de figuras, etc. E um montão de gente, as pessoas estão malucas. Eu abri um dispute e consegui. Você abriu um dispute por causa do que? De 100 conto. De um negócio que atravessou continentes e oceanos para depois devolver isso. Porque não quer pagar 50, 60 reais de taxa. Ok, o cara importou uma peça enorme, veio um tributo de R$1.000, R$2.000, já começa que o cara já tinha que ter calculado aquilo, você já deveria ter pensado, pode dar fumo. E aí fala assim, não tenho, o que você vai fazer? Ok, aí não sei, aconteceu alguma coisa, mas você tem que ter coerência, tem que ter na cabeça, você tem que chegar à conclusão que aquilo que você fez está errado, aquilo que você fez é molecagem. Tudo que você faz, seja atravessar a rua, atravessar um sinal vermelho de carro, qualquer coisa que você faz na rua ou na tua vida, tem consequências, positivas ou negativas. E mesmo quando você tem um azar ou sorte, às vezes são consequências de coisas que você fez. Então, você tem que ter a noção de que você está fazendo algo que não é legal, na minha opinião. Eu sempre cito essa história, o cara que manda o filho enfiar o braço dentro da jaula do tigre, os mais velhos devem lembrar dessa notícia. Aí o tigre pegou o braço do moleque e arrancou o braço do moleque. Aqui no Brasil isso. E sabe de quem foi a culpa? Do tigre primeiro. Porque, o tigre, sacanagem. Aí, como o tigre, tinha muita gente falando, não, o animal não tem nada a ver. Então a culpa é do zoológico, que ninguém avisou o menino e o pai que estava filmando que não pode enfiar o braço na jaula do tigre. Então as pessoas, na vida, estão enfiando o braço na jaula do tigre e depois não querem assumir a consequência. Fala assim, será que ele devolve meu braço se ele morder meu braço? Caramba, desculpem o desabafo, depois de uma certa idade eu tenho ignorado muitas coisas, mas tem pequenas coisas, especialmente em fase da vida que você vê problemas muito maiores, sociais ou na família, doença, isso e aquilo. Tem coisas que falam assim, que mundo é esse que a gente vai deixar, ou que nós estamos vivendo, o que será no futuro? As pessoas estão malucas, na minha opinião. Desculpe o desabafo, espero que a gente se encontre muito em breve com mais tristeza e menos pistola, e me digam se vocês assistiram essa dissertação até o final, se concordam ou discordam, tá bom? Até mais, tchau, tchau.